para o Brasil. E continuamos com as notícias. Um funcionário de alto escalão da Casa Branca anunciou que o governo de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, tem cogitado mudar a política americana de defender o fim das armas nucleares no mundo. O discurso era adotado pelo ex-presidente Barack Obama. A declaração foi dada na terça-feira em Washington por Christopher Ford, o diretor sênior do Conselho Nacional de Segurança para Armas de Destruição em Massa e contra a sua proliferação. Ford disse que o governo de Trump tem debatido políticas que os Estados Unidos adotam em todos os setores. Segundo o funcionário da Casa Branca, a administração tem discutido se a visão de um mundo sem armas nucleares é um objetivo realista a curto e médio prazo. De acordo com Ford, o desarmamento nuclear é um objetivo de longo prazo dos Estados Unidos e o país ainda precisa manter a dissuasão nuclear por questões de segurança. Por fim, afirmou que os dois objetivos não são compatíveis a curto prazo. No comentário de hoje vamos ouvir o professor Fumiaki Kubo, da Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio. Ele vai nos falar sobre a proposta orçamentária apresentada no dia 16 de março pelo presidente Donald Trump para o ano fiscal de 2018. Ele diz: o lado bom é que a proposta deixou claras as prioridades do governo. O ruim é que o plano para o orçamento é muito radical. A proposta inclui um aumento de 10% nos gastos com defesa. O acréscimo seria possibilitado pelos cortes de cerca de 31% das verbas da Agência de Proteção Ambiental e quase 29% do orçamento do Departamento de Estado. A proposta de Trump apresenta cortes drásticos e deve ser sentida em diversos setores. Mesmo assim, não podemos esquecer que nos Estados Unidos, somente membros do Congresso podem apresentar projetos de orçamento. Ou seja, a proposta do presidente reflete os desejos de Trump, e o Congresso vai levar este plano em conta na hora de elaborar a sua versão independente do orçamento. Mesmo que os republicanos controlem tanto o Senado quanto a Casa dos Representantes, são pequenas as chances de um orçamento tão radical ser aprovado na sua forma atual. O presidente americano elaborou sua proposta ciente de que não vai conseguir tudo o que deseja. Acredito que o objetivo de Trump seja deixar claro para seus apoiadores que está tentando mudar drasticamente a política americana. Por exemplo, o plano inclui um aumento nos gastos militares para permitir a adoção da diplomacia da força. Além disso, pretende destinar mais verbas para o Departamento de Segurança Nacional, visando incrementar medidas antiterrorismo e imigratórias. Essas propostas refletem as promessas feitas por Trump durante sua campanha. Por outro lado, se pensarmos que ainda é preciso ganhar o apoio daqueles que foram uma base de apoio do presidente, a proposta orçamentária pode ser uma espada de dois gumes. Reduzir as verbas em setores relacionados à saúde, obras públicas e seguridade social pode prejudicar a classe de trabalhadores brancos menos favorecidos que votou em Trump. Para mim, Trump está fazendo uma aposta arriscada. Não é preciso dizer que os legisladores do Partido Democrata no Congresso vão se opor à proposta em todas as áreas. Já os republicanos devem dar seu apoio aos aumentos dos gastos relacionados à defesa a partir do ponto de vista ideológico. Contudo, alguns membros do Partido Republicano querem um orçamento mais moderado e a proposta de Trump pode provocar um conflito interno na agremiação. O Congresso americano é um órgão altamente independente. Acredito que o sucesso do futuro da administração política do governo Trump vai depender da capacidade do presidente de persuadir o Congresso, especialmente os legisladores republicanos. Este foi o comentário. Na Bolsa de Valores de Tóquio, as ações caíram em todo o pregão e fecharam um dia com um recuo superior a 400 pontos, registrando a maior queda desde que Donald Trump venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro do ano passado. Investidores venderam papéis por causa das crescentes incertezas sobre as políticas de Trump. Os preços das ações têm subido desde que ele foi eleito. A média Nikkei de 225 ações selecionadas encerrou o dia em 19.041 pontos, com queda de 414 pontos em relação ao dia anterior.
Segundo fontes do mercado, aumentam as incertezas quanto à política econômica, entre outras, de Donald Trump. E isso acelerou o fortalecimento do iene e o enfraquecimento do dólar. Elas citaram como um exemplo de suas preocupações as divergências dentro do Partido Republicano sobre a reforma do sistema de saúde do país. E no mercado de câmbio de Tóquio, o dólar registrou baixa diante do iene na tarde de quarta-feira. Às 17 horas, na capital japonesa, a moeda americana era negociada entre 111,50 e 111,51 ienes, com recuo de 1,32 iene em relação à cotação de fechamento do dia anterior. O governo japonês suspendeu a importação de carne de 2 frigoríficos brasileiros. As companhias têm sido investigadas por supostamente venderem produtos de qualidade inferior. Na terça-feira, o Ministério da Saúde do Japão suspendeu procedimentos de avaliação sanitária das carnes exportadas pelas 2 empresas. Segundo o Ministério Japonês da Agricultura, cerca de 30% da carne de frango consumida no Japão é importada. Ainda de acordo com o órgão, entre abril de 2015 e março de 2016, o país importou 426 mil toneladas de carne de frango brasileira, cerca de 80% de todas as importações japonesas do produto. O governo do Japão afirmou que a suspensão da importação de carne de frango brasileira não terá efeito imediato, porque o atual estoque japonês do produto é suficiente por enquanto. Além disso, Tóquio declarou que vai estudar a investigação no Brasil sobre os frigoríficos para avaliar se o problema irá afetar ainda mais o Japão. A Organização Internacional de Migração anunciou que mais de 6 mil migrantes e refugiados foram resgatados no mar Mediterrâneo entre o sábado e a segunda-feira. A notícia aumenta os temores de que, com a chegada da primavera no hemisfério norte, mais pessoas poderão se arriscar a fazer a travessia. Fugindo de conflitos prolongados e outras dificuldades, mais de 20 mil pessoas tentaram cruzar o mar a partir do norte da África só este ano. O número é maior que o registrado no mesmo período nos últimos 2 anos. Estes foram os destaques desta edição. Estados Unidos e Coreia do Sul dizem que disparo de míssil norte-coreano foi mal sucedido. Promotoria da Coreia do Sul conclui interrogatório de ex-presidente do país. Governo Trump pode rever discurso de mundo sem armas nucleares adotado por Obama. E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. O japonês Toru Takemitsu é bastante popular entre os admiradores de música contemporânea em todo o mundo. Recentemente, um concurso de corais, que tinha como tema cantar músicas de Takemitsu arranjadas para coros, foi realizado em uma localidade japonesa, numa região montanhosa coberta de neve. Mas por que a música de Takemitsu está tão enraizada nessa comunidade rural? Hoje, na nossa edição de Em Foco, vamos falar sobre esse lugar e as histórias desconhecidas sobre o grande compositor japonês. Com vocês, Maria Miura e Maria Isabel. Toru Takemitsu, nascido em 1930, é um compositor representativo do Japão no campo da música contemporânea. Em 1967, ele lançou November Steps, ou Passos de Novembro, que tem como tema a coexistência, e não a fusão das culturas do Oriente e do Ocidente. Isso lhe rendeu reputação mundial.
Produziu mais de 500 obras em toda a sua vida, incluindo muitos temas musicais para filmes. O concurso de corais, cuja condição atribuída aos seus participantes era cantar uma peça de Toru Takemitsu, foi realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro. O evento aconteceu em Furukawa, na cidade de Hida, no sopé de uma montanha localizada na parte central do Japão. 8 corais de todo o país, cada um composto por membros com mais de 18 anos de idade, participaram da competição. Eles tentaram dar o melhor do seu desempenho em todas as categorias, que eram mista, masculina e feminina. Fãs de música curtiram os corais cantando no local do concurso. Vamos ouvir os comentários de algumas pessoas que estavam na plateia. Esta mulher diz o seguinte: os trabalhos de Takemitsu são um pouco difíceis, mas são bons e vale a pena ouvir. E este homem comenta: eu acho que todos deram o máximo de si e criaram um senso de unidade. A zona de Furukawa, local do concurso, situa-se numa região montanhosa e conta com cerca de 15 mil habitantes. Muitos moradores estão familiarizados com a música. A localidade tem incentivado uma educação musical original, que teve início mais de 50 anos atrás. Isso levou a aumentar o conhecimento das pessoas em relação à música. Os alunos de cada série da escola primária local se juntam para escrever e compor uma música para coro. Eles cantam canções de sua própria autoria na frente de todos os alunos. Essa educação enraizou a alegria da música nos residentes locais. Em 1978, 7 pessoas locais se juntaram voluntariamente para estabelecer a Associação Shida Furukawa para a Música e a Cultura. Para os residentes conhecerem espetáculos de música ao vivo, convidou orquestras profissionais de Tóquio e de Osaka e organizou concertos. Em 1989, a associação organizou o Festival Internacional de Música de Shida Furukawa e decidiu conceder um grande prêmio a um músico proeminente. Após a devida consideração, a associação escolheu Toru Takemitsu, o grande líder da música contemporânea do Japão, como o primeiro receptor do prêmio. Isso levou Takemitsu a passar férias em Furukawa. A zona de Furukawa é cercada por montanhas de 3 mil metros de altura. Mais de 50 centímetros de neve cobrem a área, até mesmo no final de fevereiro, um pouco antes da primavera. No centro, casas de madeira e depósitos de paredes rebocadas em branco com mais de 100 anos de idade alinham-se nas ruas e formam uma paisagem pitoresca. Takemitsu disse que se sentiu relaxado vendo a atmosfera rústica e o rico ambiente natural da localidade. Em Furukawa, ele costumava ficar na mesma pousada de estilo japonês. Seu proprietário, Tsuguji Kitahira, descreve como era Takemitsu no seu jeito natural. Vamos ouvi-lo. 先生方お見えの時は毎晩朝方まで音楽の講座をされたりしてお見えになりましたけど。 Ele mostrava uma atitude profissional quando estava com outros músicos. Dia após dia, eles discutiam fervorosamente sobre música até o amanhecer. Mas, em outras ocasiões, ele ficava à vontade, como se estivesse em sua casa. Um dia, quando eu estava na cozinha, de repente ele abriu a porta e me disse: tem um cliente aí. Fiquei surpresa e corri para a entrada. Em abril de cada ano, realiza-se em Furukawa um festival tradicional que já tem uma história de mais de 400 anos. No seu clímax, as pessoas batem com energia grandes tambores com 80 centímetros de diâmetro. Enquanto observava o festival tradicional e conversava com a população local, Takemitsu começou a sentir desejo de compor e conseguiu conceber ideias para novas peças. O próprio Takemitsu escreveu sobre Furukawa da seguinte forma:
Na minha primeira visita, fiquei fascinado por esta pequena comunidade nas montanhas e pelas pessoas que lá vivem. Desde que me relacionei com o festival, que acontece uma vez por ano, fiquei completamente encantado. A batida profunda que ouvi no festival local da primavera me lembra algo como um patriarca cheio de dignidade. Pelas autoridades da comunidade em 1994, Takemitsu produziu uma peça para orquestra chamada Spirit Garden, Jardim dos Espíritos. Atsumi Suzuko, da Associação Hida Furukawa para a Música e a Cultura, aprecia altamente este trabalho. Vamos ouvir o seu depoimento. Quando escutei essa música pela primeira vez, fiquei surpreso ao encontrar o tambor tradicional de Furukawa nela. A batida é vigorosa, mas também transmite uma atmosfera tranquila. Aproxima-se gradualmente de longe, alcança seu ponto culminante e depois vai embora. Takemitsu encerra esses efeitos em sua música. Pensei como sua inspiração era magnífica. Nenhuma outra pessoa jamais havia expressado esse ambiente dessa forma. Este trabalho veio a ser conhecido como uma obra-prima que coroou sua carreira no final da vida. A NHK possui muitas entrevistas feitas com Toru Takemitsu em seus arquivos. Vamos ouvir sua própria voz explicando a intenção de compor o Jardim dos Espíritos. Como compositor japonês, eu quero usar nossa cultura tradicional deixada pelas gerações passadas dentro da minha música. Mais do que nunca, a cultura japonesa está se tornando uma fonte de ideias para minha composição. Se eu puder criar melodias originais que continuem a existir no futuro, ficarei muito contente. Takemitsu faleceu em 1996. 10 anos mais tarde, um salão de música foi inaugurado em Furukawa. Ele foi chamado de Salão do Jardim dos Espíritos, em homenagem ao seu trabalho. Desde então, o espaço tem desempenhado a função de base da música clássica na região. Em uma tentativa de compartilhar as obras de Toru Takemitsu com as gerações futuras, um concurso de corais que atribui aos participantes a tarefa de cantar uma canção de Takemitsu começou a ser realizado nesse salão de música a partir deste ano. Coral da Toyota Motor, um dos grupos participantes do concurso, está fazendo exercícios vocais. Este coral da cidade de Toyota, na região central do Japão, é composto por 5 homens e mulheres. Com a sua habilidade, já participou em mais de 30 competições realizadas a nível nacional. Em seu repertório, eles incluem principalmente cantos de coro a capela, ou sem acompanhamento instrumental. O coral está praticando a peça A Song of Circles and Triangles, ou seja, uma música de círculos e triângulos, composta por Toru Takemitsu, a canção atribuída para a competição deste ano. É muito curta, durando cerca de 1 minuto e meio, mas fornece várias impressões musicais. Durante o ensaio, no dia anterior à competição,
A líder do coral, Maho Ando, instrui os membros a cantar com uma voz que ressoe alegre. Isso é para ajustar a articulação e a reverberação quando estenderem o som. Ela nos contou sobre o encanto desta canção. Vamos ouvi-la. Começa com um leve cantarolar e, em seguida, a harmonia das 4 partes soa suave. Esse contraste é interessante. A pronúncia das palavras japonesas termina com vogais. Isso faz uma conexão suave. No meio da música, os tons fluem e se espalham de forma melodiosa. Queremos cantar cuidadosamente esta parte fascinante. No dia 26 de fevereiro, no segundo dia da competição, o coral da Toyota Motor foi o 7º concorrente. No final, o coral da Toyota Motor ficou em segundo lugar na categoria de vozes mistas, mas não conseguiu ganhar um prêmio na classificação geral. Ando reflete sobre os acontecimentos e faz os seguintes comentários. As coisas não saíram como esperávamos. Vamos tentar novamente na próxima vez. Perguntamos a Tsuguji Kitahira, proprietário da hospedaria favorita de Takemitsu e membro do comitê de coordenação da competição, sobre os resultados do primeiro concurso. Vamos ouvi-lo. 竹本先生がお亡くなりになって20年という月日が経ってけれどもまだ平の人が 20 anos se passaram desde que Takemitsu falecera, mas as pessoas de Hida nunca se esqueceram dele. Todos os moradores de Furukawa estavam determinados a fazer algo para homenageá-lo. É por isso que conseguimos realizar este evento. Nós queremos dar continuidade também nos próximos anos. Esta foi a edição de Em Foco. Estiveram com vocês Maria Isabel Ota e Maria Miura. E vamos terminar o programa ouvindo outra música composta por Toru Takemitsu. Ashita wa Hare Kana, Kumori Kana, ou O Tempo Será Bom ou Ruim Amanhã.